Superfícies quádricas. O traço de uma superfície. A maneira mais comum de construir uma superfície é com o entrelaçamento de malhas de curvas, que são curvas obtidas cortando-se a superfície por planos adequadamente escolhidos. Então, um exemplo de uma superfície gerada através de malhas de curvas. O traço de uma superfície é a curva da malha que resulta quando uma superfície for cortada por um plano, né? Isso é o chamado, então, temos ali aquele plano que está cortando a superfície, então ele corta a malha, então aquela curva correspondente é chamada traço de superfície. Então a curva da malha que resulta quando a superfície for cortada por um plano. Essas curvas serão úteis porque nós podemos ter uma ideia do formato, da forma da superfície, analisando alguns traços dessa superfície, como veremos a seguir. Vamos então considerar essa superfície z igual a x² mais y² e vamos tentar esboçar o gráfico dessa superfície, ou seja, o formato, tentar obter o formato dela através da análise de alguns traços. Então vamos começar obtendo um traço no plano z igual a k, ou seja, um plano paralelo ao plano xy, à altura k. Então vamos cortar essa superfície lá nesse plano, e aí o que nós obtemos? Isso é equivalente a fazer z igual a k. Essa curva x² mais y² igual a k, ela pode ter três possibilidades, ela pode ser o gráfico de três possibilidades. A primeira é se k for negativa, aí é o conjunto vazio, aí não existe gráfico nesse caso, porque x² mais y² é uma soma de quadrados, não pode ser negativa. Essa soma de quadrados pode ser zero, isso acontece se somente se x e y ambos são zero, então eu tenho só uma solução, um ponto nesse caso. Se o k for zero, eu tenho apenas um ponto. E se o k for positivo, aí eu tenho uma equação de um círculo centrado na origem e raio, raiz de k. Então essa é a figurinha lá, do traço de superfície no plano z igual a k. Então se k for positivo, que é o caso mais interessante, então eu tenho um círculo de raio k. À medida que eu vou subindo a altura, o raio do círculo vai aumentando. Eu vou ter então círculos concêntricos, né? Todos eles centrados na origem, mas à medida que o plano vai subindo, o raio vai aumentando. À medida que o plano vai descendo em direção ao plano XY, o raio vai diminuindo até chegar ao vértice da superfície, que é quando k for zero. A partir daí não existe mais superfície, então toda a superfície está acima do plano XY. Então, considerando essas ideias, né, temos aí uma boa ideia do formato, né, dessa superfície. Ainda não temos uma ideia completa, né? Vamos considerar aí mais traços, aquele formato curvo lá, eu não sei como é que foi obtido, né? Poderia ter seu formato reto, poderia ser um cone, né? Um cone poderia ter esse tipo de traço ao ser cortado por planos paralelos ao planos horizontais, né? Paralelos ao plano XY, como fizemos agora para essa superfície z igual a x² mais y². Então, para melhorar então, o nosso esboço, a nossa ideia do formato da superfície, vou considerar agora o traço da superfície no plano x igual a k. Então, no plano x igual a k, então vou fazer x igual a k na equação da superfície. Eu tenho então z igual a k² mais y². Então, eu tenho sempre uma parábola com o vértice no ponto 0k². Então, à medida que o k aumenta, o vértice, né, sobe. Então, para qualquer valor de k, o vértice mínimo então é na origem, no 0, 0. Então está aí o esboço, né, de vários traços, né, com a superfície z igual a x² mais y². Então, vários traços para x, vários valores de k. Outro traço de superfície seria o plano y igual a k, seria bem
parecido, né, graças à simetria que ela tem, tanto para a variável x, para a variável y, o comportamento é idêntico, então eu tenho parábolas, né, com vértice no ponto 0 igual a k. Então os vários traços no plano, para diversos valores, né, no plano x, no plano y igual a k. Superfícies quádricas. Os gráficos da equação de segundo grau em três variáveis x, y, z, que está aí, onde A, B, C, D, E, F, G, H, I e J são 10 constantes, são números reais. Então as chamadas são equações de segundo grau em três variáveis. Gráficos dessas equações são chamadas de superfícies quádricas ou simplesmente quádricas. Vamos dar alguns exemplos clássicos importantes de algumas superfícies que se encaixam aí nessa família de superfícies quádricas. O primeiro deles é o elipsoide, um elipsoide centrado na origem. Então tem a equação x2 sobre a quadrado mais y2 sobre b quadrado mais z quadrado sobre c2 igual a 1, onde a, b e c são constantes positivas. Então se enquadra perfeitamente nessa equação, na equação acima do segundo grau em três variáveis, né? Os traços do elipsoide nos planos coordenados são elipses, né? E assim como os traços em planos paralelos aos planos coordenados, que também são elipses, né? Outro exemplo de superfície quádrica é o paraboloide elíptico, a equação padrão do paraboloide elíptico, centrado com vértice na origem, é z igual a x quadrado sobre a quadrado mais y quadrado sobre b ao quadrado. A e b são constantes positivas. O traço no plano xy é um ponto na origem. Traços abaixo do plano XY não existe, o conjunto vazio. Os traços em planos paralelos acima são elipses, né? Os traços nos planos YZ e XZ, bem como em planos paralelos a eles, são parábolas, por isso denominação de paraboloide elíptico. Caso especial onde se A for igual a B, nesse caso aí eu tenho um paraboloide circular, porque os traços por planos paralelos ao plano XY seriam círculos. Mais um exemplo de uma superfície quádrica clássica é o hiperboloide de uma folha, equação padrão, x quadrado sobre a ao quadrado mais y ao quadrado sobre b ao quadrado menos z quadrado sobre c quadrado igual a 1. Então o traço no plano XY é uma elipse, bem como são os traços nos planos paralelos ao plano XY. Os traços nos planos YZ e XZ são hipérboles, bem como os traços nos planos paralelos a esses, desde que eles não passem pelos cortes com os eixos x e y. Nesses pontos, os traços são pares de retas concorrentes. Um outro exemplo clássico é o hiperboloide de duas folhas, equação padrão z quadrado sobre c quadrado menos x ao quadrado sobre a ao quadrado menos y ao quadrado sobre b ao quadrado igual a 1, onde a, b e c são constantes positivas. Não há traço no plano xy e em planos paralelos ao plano xy que intersectam a superfície em mais de um ponto, os traços são elipses. Os traços nos planos XZ e YZ, bem como em planos paralelos a eles, são hipérboles. Um outro exemplo de superfície quádrica é o paraboloide hiperbólico. A equação padrão do paraboloide hiperbólico é z igual a y ao quadrado sobre b quadrado menos x quadrado sobre a ao quadrado. O traço no plano XY é um par de retas que cruzam a origem. Já os traços em planos paralelos ao plano XY são hipérboles. As hipérboles acima do plano XY abrem na direção Y e as abaixo na direção X. Os traços nos planos Y, Z e XZ, bem como em planos paralelos a eles, são parábolas.
Outro exemplo é o cone elíptico, equação padrão, z quadrado igual a x ao quadrado sobre a ao quadrado, mais y ao quadrado sobre b ao quadrado. O traço no plano XY é um ponto na origem, né? Os traços em planos paralelos ao plano XY são elipses, e os traços nos planos YZ e XZ são pares de retas que se intersectam na origem. Os traços em planos paralelos a esses são hipérboles. No caso especial de A igual a B, aí o cone se torna um cone circular, porque os traços paralelos ao plano XZ serão círculos. Vamos ver algumas técnicas para fazer um esboço de gráficos de superfícies quádricas. Vamos começar com elipsoide, x2 mais a2 mais y2 sobre b2 mais e2 sobre c2 igual a 1. Essa equação padrão. Vou pegar um exemplo de um elipsoide, que seria então esse aqui, x quadrado sobre 4 mais y quadrado sobre 16 mais e quadrado sobre 9 igual a 1. A estratégia para o elipsoide é plotar primeiro as intersecções com os eixos coordenados e depois plotar os traços elípticos nos planos coordenados, ou seja, no plano XY, no plano XZ e no plano YZ. Então fazer x igual a 0, depois eu faço y igual a 0, depois eu faço z igual a 0. Então, primeiro as intersecções com os eixos, né? No caso do x são mais ou menos 2, mais ou menos a raiz quadrada de 4. Depois mais ou menos a raiz quadrada de 16, que é 4, mais ou menos a raiz quadrada de 9, que é 3. Então depois plotamos esses pontos e depois os traços elípticos, as elipses, quando fazemos x igual a 0, quando fazemos y igual a 0 e depois quando fazemos c igual a 0. Então, uma boa ideia então, do esboço do gráfico do elipsoide. Aqui estão os traços elípticos nos planos coordenados. Outro exemplo, o exemplo do hiperboloide de uma folha. Então, a estratégia aqui para plotar o hiperboloide de uma folha, que temos esse exemplo aqui, x quadrado mais y quadrado menos z quadrado sobre 4 igual a 1. Então, a ideia é plotar primeiro o traço elíptico no plano XY, então traços elípticos nos planos Z mais ou menos C, e depois as curvas hiperbólicas que unem os extremos dos eixos da elipse. No nosso caso, C igual a 2, então traço no plano XY, eu faço Z igual a 0 e obtenho então a equação x quadrado mais y quadrado igual a 1, que é um círculo de raio 1 centrado na origem. Traço no plano Z mais ou menos 2, né? Faço Z igual a mais 2 ou menos 2, tanto faz, porque na equação eu só tenho Z ao quadrado, então dá na mesma. Aí eu tenho um círculo centrado na origem, mas com raio, agora raiz quadrada de 2. Então aí estão aqueles traços, aqueles círculos, né? Centrados na origem, com raio 1, no plano XY, e os outros dois com raio raiz de 2 na altura mais ou menos 2. Depois unimos as curvas, esses traços, com curvas hiperbólicas para unir os eixos das elipses. No caso aqui, as elipses são círculos, né, porque A é igual a B, né? A é igual a 1, B também é igual a 1. Então, os traços são círculos. Para fazer um esboço do hiperboloide de duas folhas, vamos usar a seguinte técnica. Aqui temos um exemplo. Z quadrado menos x quadrado menos y quadrado sobre 4 igual a 1. Então a ideia é plotar primeiro as intersecções com o eixo Z, então fazer x, y igual a 0, e depois os traços elípticos nos planos Z igual a mais ou menos 2C, no nosso caso aqui C igual a 1, então serão os planos mais ou menos 2. E depois esboçar os traços hiperbólicos que conectam as intersecções com o eixo Z e os extremos das elipses. Nós temos um hiperboloide de duas folhas, então intersecções com o eixo Z, faço x e y igual a 0, fica z quadrado igual a 1,
portanto z igual a mais ou menos 1. Traços nos planos z igual a mais ou menos 2. Faço z igual a mais ou menos 2 e obtenho a equação, depois de simplificar, x² sobre 3 mais y² sobre 12 igual a 1. Isso é uma elipse, né? Então, eu tenho elipses tanto no traço na altura z igual a 2 quanto na altura z igual a menos 2. Depois de esboçar essas elipses, os traços elípticos, vamos esboçar os traços hiperbólicos que conectam as intersecções, ponto 0, 0, menos 1 e o 0, 0, 1 com os extremos das elipses, né? Então está aí as elipses, as duas elipses e os traços hiperbólicos conectando os extremos das elipses com as intersecções com o eixo Z. Vamos agora à ideia de como esboçar um cone elíptico. Temos aí um exemplo, z² igual a x² mais y² sobre 4. Então a ideia é plotar primeiro os traços elípticos nos planos z igual a mais ou menos 1 e depois esboçar os traços lineares que conectam os extremos dos eixos das elipses. Então, os traços nos planos z igual a menos 1, fazemos z igual a mais ou menos 1 na equação, né? Tanto faz z igual a 1 ou menos 1, porque na equação eu tenho apenas z ao quadrado. Então, fazendo isso, nós obtemos a equação de uma elipse, né? x² mais y² sobre 4 igual a 1. Portanto, aí estão as duas elipses, os traços, né? As elipses x2 sobre 1 mais y2 sobre 4 igual a 1. São os traços nos planos z igual a mais ou menos 1. Depois conectamos esses traços com o esboço dos traços lineares, conectando então os extremos dos eixos das elipses. Aí estão os traços lineares. Vamos mais um exemplo de superfície quádrica, o paraboloide elíptico, né? Como fazer um esboço então de paraboloides elípticos. Com um exemplo, vamos pegar a paraboloide elíptico com a equação z igual a x² sobre 4 mais y² sobre 9. Então a igual a 2, b igual a 3, no formato geral. Então a ideia é plotar primeiro o traço elíptico no plano z igual a 1 e depois esboçar os traços parabólicos nos planos coordenados verticais para conectar a origem com os extremos dos eixos da elipse, né, do traço elíptico no plano z igual a 1. Então ali está fazer z igual a 1, né, ter o traço elíptico no plano z igual a 1, eu faço z igual a 1 na equação e obtenho então a elipse x² sobre 4 mais y² sobre 9 igual a 1. Ali está ela plotada. Então, a uma altura de z igual a 1. Depois eu esboço os traços parabólicos nos planos coordenados verticais, né, para conectar a origem com os extremos dos eixos da elipse. Então, ali os traços parabólicos, as duas parábolas. Um outro exemplo de superfície quádrica é o paraboloide hiperbólico. Então, temos aí um exemplo. Z igual a y² sobre 4 menos x² sobre 9. Então, primeiramente, vamos plotar os dois traços parabólicos que passam pela origem. Um no plano x igual a 0 e outro no plano y igual a 0. Então, eu faço x igual a 0 primeiro, né, e obtenho então a equação z igual a y² sobre 4, isso é uma parábola. O outro traço no plano y igual a 0, uma parábola também, né, com concavidade para baixo, z igual a menos x² sobre 9. Agora o traço no plano z igual a 1 e depois o traço no plano z igual a menos 1. No plano z igual a 1 temos aí a hipérbole y² sobre 4 menos x² sobre 9 igual a 1. E no plano z igual a menos 1, isso fica invertido nos papéis de x e y, daí fica x² sobre 9 menos y² sobre 4 igual a 1. Então aí estão os esboços ou traços em z, nos planos z igual a 1, as hipérboles, né? E no plano z igual a menos 1, outra hipérbole, uma abrindo na direção do eixo x, né? No traço na direção, o traço no plano z menos 1 e no traço no plano z igual a 1 abre na direção
do eixo y, as hipérboles. E os traços no plano x0 e y0 são parábolas ali representadas nessa ilustração. Translações de superfícies quádricas. Vamos ver primeiro uma translação de uma curva no plano, como transladar uma curva no plano por um vetor de componentes HK. Fazer transladar todos os pontos direcionados por esse vetor, que significa o translado horizontalmente H unidades, para a direita ou para a esquerda, dependendo do sinal de H, e depois para cima ou para baixo, dependendo do sinal de K, uma translação vertical de K unidades. Em outras palavras, isso é equivalente a fazer a substituição de x por x menos h e y por y menos k. Vamos ver como faz isso num exemplo simples. Aí nós temos uma parábola, y igual a x ao quadrado. Então eu faço a substituição de x por x menos 3 e y por y menos 2. Isso aqui vai ser equivalente a fazer uma translação horizontal de 3 unidades para a direita e depois uma translação vertical de 2 unidades para cima. O que nós vamos fazer é fazer isso de uma vez só, transladar então todos os pontos vetorialmente, né, pelo vetor 3, 2. Então o vértice da nova parábola vai parar lá no ponto 3 com coordenadas 3, 2, e a equação da nova parábola é y menos 2 igual a x menos 3 ao quadrado. Então, todos os pontos da parábola são transladados assim, está lá a equação da nova parábola, depois da translação pelo vetor componentes 3, 2. Agora vamos fazer isso no espaço, né, uma translação vetorial pelo vetor HKL. Então, fazer 3 translações, né, na direção x, y e z por h, k e l unidades, dependendo do sinal, pode ser na direção positiva ou negativa de cada eixo coordenado, né. Então para isso nós vamos fazer as substituições x por x menos h, y por y menos k e z por z menos l. Neste exemplo, então, vamos fazer uma translação para descobrir que tipo de superfície que estamos lidando. Então temos essa equação aí, z igual a 3 mais x menos 1 ao quadrado mais y mais 2 ao quadrado. Então temos que descrever a superfície dada, né? Que tipo de superfície é essa? Então vamos escrever a equação nesse formato: z menos 3 igual a x menos 1 ao quadrado mais y mais 2 ao quadrado. Então é a nossa equação da nossa superfície. E agora então nós vamos fazer as substituições de x por x menos 1, y por y menos 2, ou y mais 2, e z por z menos 3. E aí eu obtenho a equação z igual a x ao quadrado mais y ao quadrado, que é a equação de um paraboloide circular, né? Só que então a nossa superfície é um paraboloide circular transladado pelo vetor 1, menos 2, 3. Então está aí o esboço do gráfico da nossa superfície. Um outro exemplo, vamos descrever a superfície 4x2 mais 4y2 mais z quadrado mais 8y menos 4z igual a menos 4. Então, primeiramente, para descrever essa superfície, vamos fazer o completamento dos quadrados aí das variáveis. Em x não há necessidade, né? Vamos deixar o termo 4x2 ali, mas podemos fazer o completamento nas variáveis y e z. Então, vamos escrever 4x2 mais 4 vezes y2 mais 2y mais e2 menos 4z igual a menos 4. Então, está aí uma maneira equivalente de escrever a equação da nossa superfície. Então agora eu completo o quadrado ali dentro do parênteses, eu somo 1, na verdade eu estou somando 4, por isso eu tenho que subtrair 4. Depois eu tenho que eu vou somar 4 na variável z, então eu tenho que subtrair 4 também, então somar 4 no membro do lado direito, né? Então fiz o completamento do quadrado, então ali dentro do parênteses eu tenho y mais 1 ao quadrado, foi por isso que eu somei 1 ali dentro do parênteses, né, que é o equivalente a somar 4 fora do parênteses,
e o outro termo lá, ali na variável z, o completamento do quadrado, foi somado 4 para ser esse termo z2 menos 4z mais 4 ficar exatamente z menos 2 ao quadrado. Então, agora reescrevendo a nossa equação, temos 4x2 mais 4y mais 1 ao quadrado mais z menos 2 ao quadrado igual a 4. Dividindo aí tudo por 4, então x2 mais y mais 1 ao quadrado mais z menos 2 ao quadrado sobre 4 igual a 1. Então, fazendo a substituição, né, x por x menos 0, y por y menos 1, ou y mais 1, e z por z menos 2, eu obtenho a equação deste elipsoide, né? Então, a nossa superfície é um elipsoide transladado pelo vetor 0, menos 1, 2. Tá aí, então, um esboço do gráfico da nossa superfície. Reflexões de superfícies. Uma substituição do tipo x por menos x tem o efeito de fazer uma reflexão pelo plano yz, justamente o plano das duas variáveis que não foram usadas na substituição. Note ali que os pontos com coordenadas menos x, yz e x, yz, eles estão refletidos em relação ao plano, coordenado o plano yz. De forma semelhante, a substituição y por menos y significa uma reflexão pelo plano xz. Note que então o ponto xyz e o ponto x menos yz estão refletidos em relação ao plano xz. E, finalmente, uma substituição de z por menos z significa uma reflexão pelo plano xy. Então, note os pontos x, y, z e os pontos x, y menos z refletidos, né, em relação ao plano xy. Outro tipo de reflexão em relação ao plano y igual a x, aquele plano em azul. Como fazer esse tipo de reflexão é substituir o y por x, né? Trocar y por x. Então, a substituição de trocar o x por y significa refletir pelo plano y igual a x. Já a substituição trocar y por z significa, então, reflexão pelo plano y igual a z. E, finalmente, uma substituição de z por x significa uma reflexão pelo plano z igual a x. Neste exemplo, então, vamos descrever a superfície y² igual a x² mais z². Então, a ideia aqui é reconhecer que essa superfície é muito parecida com um cone circular. O cone circular, na posição standard, z² igual a x² mais y². Então, a equação que nós temos é muito parecida, basta trocar y por z, né? Então, substituir y por z significa, então, fazer a reflexão pelo plano yz. Então, nós temos o cone fica deitado agora com a abertura na direção do eixo y. Um outro exemplo, vamos descrever a superfície z igual a menos x2 mais y2. Então, nós vamos pegar a superfície z igual a menos x2 mais y2, vamos reescrever a equação assim, menos z igual a x2 mais y2. Agora, lembramos que o paraboloide z igual a x2 mais y2, o paraboloide circular, converte-se na origem, né, com abertura para cima, né, tem essa equação, então substituindo, muito parecida com a nossa, então basta substituir z por menos z,
né? Então isso significa fazer uma reflexão pelo plano XY, ou seja, virar de cabeça para baixo o paraboloide circular. Então está ali a ilustração, o esboço do gráfico da nossa superfície. Uma técnica para identificar superfícies quádricas. Aí temos uma tabela onde eu coloquei as 6 principais superfícies quádricas na posição standard, na equação padrão, e na linha de cima, né, na linha de baixo, uma característica para identificar algo interessante na equação e a classificação dela, né, o elipsoide, na última linha, elipsoide, hiperboloide, o nome da superfície, né, cone, paraboloides, elípticos e hiperbólicos. Então, vamos fazer um exemplo. Por exemplo, vamos identificar a superfície 4x2 menos 4y2 mais z ao quadrado. Então, primeiramente, vamos notar que lá nos 6 tipos de equações, existem equações onde um termo está igualado a 1, as 3 primeiras, e depois os termos igualados a 0. Essa equação é do último tipo, né, dos termos onde estão igualados a 0. Então nós temos que olhar lá para o cone elíptico, para o paraboloide elíptico, para o paraboloide hiperbólico. Primeira coisa a observar. Né? O que mais que nós temos? Então, um termo linear e 2 termos quadráticos com o mesmo sinal. Um termo linear, que é o termo menos 4y, e 2 termos quadráticos, que são os termos 4x2 e z2. Então eu olho lá na tabela e eu vejo que o paraboloide elíptico tem exatamente essa descrição, um termo linear e 2 termos quadráticos com o mesmo sinal. Então essa superfície deve ser um paraboloide elíptico, né, como mostra lá o quadrado laranja. Então, sabemos que já é um paraboloide elíptico, mas ele não está orientado na posição normal, na posição padrão, né? Porque na posição padrão ele teria que ter o termo linear, deveria ser na variável z. Então, para colocá-lo para ver que tipo de reflexão nós vamos fazer, basta então fazer a substituição y por z. Se eu troco y por z, então eu faço a reflexão pelo plano y igual a z. Então, aí eu obtenho o paraboloide elíptico na posição standard. Então, a nossa superfície é um paraboloide elíptico com reflexão, não na posição standard, mas com uma reflexão pelo plano YZ. Neste outro exemplo, vamos identificar a superfície 3x2 menos 4y2 mais 12z2 mais 12 igual a 0. Note que, aparentemente, nós temos uma superfície onde temos as variáveis ali, uma expressão de x, y, z ao quadrado, ou não, no caso aqui todas estão ao quadrado, mas eu tenho uma constante 12, então essa constante 12 ela tem que ir para o outro lado, né? Eu tenho que ficar só com os termos que envolvam as variáveis x, y e z do lado esquerdo. Então, ao passar o 12 para o outro lado e dividir tudo por menos 12, eu forço o aparecimento do 1 do outro lado. Então, essa equação, a nossa superfície, tem uma equação equivalente, né? Y ao quadrado sobre 3 menos x quadrado sobre 4 menos z quadrado igual a 1. Então agora nós temos que tentar reconhecer que tipo de superfície é essa. Então temos todos os termos quadráticos igualado a 1. Eu tenho ali 1 do lado direito e 2 termos negativos, né? Tem 2 termos negativos, então 2 sinais de menos, então eu devo ter uma hiperboloide de 2 folhas, só que ele não está na posição padrão, né? Porque o termo positivo do hiperboloide na posição padrão é em z quadrado, e aí o termo positivo está em y quadrado. Então o nosso hiperboloide é a mesma coisa, praticamente a mesma coisa com o hiperboloide na posição standard, só que fazendo uma reflexão pelo plano
YZ. Então nós temos o hiperboloide de duas folhas com uma reflexão pelo plano YZ. Então essa é a nossa superfície quádrica nesse exemplo.